E aí galera massa, beleza? Meu nome é João Lopes, sou professor de História aqui do canal Oxe Humanas. E a nossa aula de hoje é sobre a Contra-Reforma, ou simplesmente Reforma Católica. Se você nunca entendeu esse assunto ou não consegue estabelecer a relação com a Reforma Protestante ou com o seu contexto, assista esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Sem mais conversa, vamos nessa! Bom, gente, como sempre, vamos começar pelo contexto. A gente precisa levar em consideração que, diante de todas as transformações que a Europa estava passando na Baixa Idade Média, renascimento comercial, renascimento urbano, que fez surgir uma nova ordem econômica e social, com o mercantilismo, uma sociedade mais mercantilizada e vivendo um pouco mais no meio urbano, uma transformação de caráter cultural, como o renascimento cultural, trazendo o humanismo, o antropocentrismo, o naturalismo, com as suas três fases, o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento, assim como uma transformação de caráter político, com uma centralização política nas mãos dos reis, que vai acabar formando as monarquias nacionais, concentrando o poder nas mãos dos reis e vai acabar desaguando no absolutismo. Nós também vamos ter a Reforma Protestante, que é uma transformação de caráter religioso. A gente vai perceber que dentro desse contexto de início da Idade Moderna, de transição da Idade Média para a Idade Moderna, a Igreja Católica vai perder muitos fiéis com o surgimento do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo. Se a Igreja Católica recebe um golpe, ela vai acabar contra-golpeando. A reforma vai ser um golpe. O que nós vamos estudar aqui é esse contragolpe, é a Contra-Reforma ou Reforma Católica. Diante de todas as críticas que a Igreja Católica vai acabar recebendo, ela decide então se organizar para não perder mais fiéis, se organizar para não ser tão atacada. A Igreja Católica vai decidir olhar para dentro de si. E então vai se reunir no Concílio de Trento. Então no Concílio de Trento a Igreja Católica decide se reorganizar, se reajustar, ver aonde é que estava errando e aonde é que estava acertando, na opinião dos seus membros, dos seus líderes. A primeira coisa que eles decidiram foi o que eles não iriam mudar. Eles decidem então manter os 7 sacramentos, por exemplo, assim como reafirmar os seus dogmas, ou seja, as suas verdades inquestionáveis. Então, olhando para dentro de si, a Igreja Católica vai determinar que algumas coisas deveriam continuar, mas que com certeza algumas coisas deveriam mudar, como por exemplo o fim da simonia, que consiste na venda de relíquias sagradas e de cargos eclesiásticos. A Igreja Católica vai determinar que para fazer parte do corpo clerical você deve passar por uma formação e não simplesmente comprar o cargo. A Igreja Católica também vai determinar o fim das indulgências, das cartas de indulgência, que eram aquelas cartas que davam livre acesso ao céu, ou seja, a venda de salvação simplesmente acaba com o Concílio de Trento durante o período da Contra-Reforma. Diante dessa reorganização, a Igreja Católica decide então restaurar, fortalecer o Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Tribunal da Santa Inquisição, que tinha o objetivo então de perseguir, de julgar, de inquirir, de questionar aqueles que não seguiam as diretrizes determinadas pela Igreja, principalmente naqueles reinos, naqueles estados onde o rei estava atrelado aos princípios da Igreja, ou seja, o rei e o Papa estavam conectados, estavam em aliança, ou seja, nos estados onde a Igreja tinha força de lei. A gente precisa entender que nesse contexto da Reforma e da Contra-Reforma, começam a existir diversas guerras religiosas. Normalmente quando um rei ele era católico, havia perseguição de protestantes. A mesma coisa era o contrário. A exemplo disso nós temos a Noite de São Bartolomeu. A Igreja também vai criar uma lista de livros que você, fiel, não poderia ler, que é o Index, uma lista de livros que estavam proibidos para os cristãos católicos. Repetindo, nos estados onde a Igreja Católica tinha poder, onde o rei estava atrelado com o Papa, esses livros foram perseguidos, queimados, enfim, destruídos. Então, com o Concílio de Trento a Igreja vai se organizar? Vai. Com o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Santa Inquisição, vai tentar colocar a galera na linha? Vai. Agora tinha outro detalhe que precisava ser resolvido. Ir atrás de novos fiéis. É aí onde a Igreja vai acabar apoiando a iniciativa de Inácio de Loyola, o surgimento então da Companhia de Jesus. Os padres
missionários, os padres guerreiros. Esses padres missionários, os jesuítas, né, da Companhia de Jesus, eram chamados assim de jesuítas, eles eram padres, mas também eram militares, eles eram guerreiros de Cristo. Então aí acende o alerta do Enem, porque o contexto da reforma e da contra-reforma também é o contexto da expansão marítima comercial, ou seja, das grandes navegações, do colonialismo, de quando o europeu chega aqui na América, do encontro entre os dois mundos, o pontapé inicial para o processo de globalização. E aí esses padres jesuítas, que tinham o objetivo de catequizar, de levar a fé aos quatro cantos do mundo, acabam chegando aqui na América também. De certa maneira que são esses os jesuítas que vão catequizar os indígenas, que vão catequizar os nativos aqui na América, vão fazer esse papel. Eles, originalmente, eram padres militares, né? Eram padres guerreiros, e aqui eles vão ter essa missão de catequizar os indígenas, beleza? E aí a gente vai perceber que se de fato esse contexto é um contexto de muita intolerância. A Igreja Católica não admitia nenhum erro doutrinário. Lembrando que ela acaba assim absorvendo algumas críticas do protestantismo e alterando algumas coisas, mas muitas coisas permanecem. Não esquece disso. O culto aos santos, a Virgem Maria, a salvação por boas obras, a transubstanciação, o purgatório, os 7 sacramentos que eu já falei. Então os catecismos seriam amplamente utilizados para difundir os preceitos católicos entre a população e com isso combater o desvio protestante. Agora a Igreja Católica parte para a luta. E sim, o século XVI, repito, vai ser um século de muita intolerância e muita guerra religiosa. Então você aí de casa está aliviado que atualmente você pode seguir uma denominação religiosa sem ser perseguido? Pode ficar tranquilo. Tranquilo entre aspas, parece que a gente está vivendo um contexto de muita intolerância nas redes sociais, de muita intolerância na praça, no shopping, né, de racismo, preconceito, discriminação, e a gente parece então que está vivendo nos séculos passados. Infelizmente, muita coisa ainda continua, muita coisa ainda permanece, mas bota as mãos pro céu porque muita coisa também mudou. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, mas principalmente espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aí. Tchau, tchau.